oportunidade para o louvor, para a glorificação do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Um abraço, pastor Silas. Como está? Pode abrir o seu microfone, pastor Silas. Está fechado para todo mundo? Pode abrir o seu. Não está ativo. Agora vai. E agora? Agora foi. Ok, tá bom. Bom dia. Como é que está aí? Bom dia, bom dia. Aqui estamos bem. Aqui está um pouco cedo, acordamos mais cedo, né? Mas está tudo bem. Qual a diferença de horário para aí? 2 horas. 2 horas, olha. Estamos atrás de vocês 2 horas. Tá bom, que prazer tê-lo conosco, um prazer ouvi-lo, um prazer vê-lo, depois de tanto tempo. E logo daqui a pouco nós vamos estar lhe devolvendo a palavra para uma palestra muito importante para as nossas vidas. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos, que o Senhor nos abençoe neste momento. Vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir à irmã Sônia para liberar seu microfone e fazer esta oração inicial, pedindo a Deus que nos abençoe, que a sua graça seja sobre as nossas vidas, sobre a vida dos irmãos que estão aqui no Zoom, sobre a vida dos irmãos que estão no YouTube, que Deus possa estar abençoando a todos e que a palavra desta manhã seja uma bênção para as nossas vidas. Pode liberar, irmã Sônia, seu som. Tá bom. Paz, irmãos, um bom dia. Oremos. Senhor amado, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos juntos nesse culto, Pai querido, louvar o teu nome, aceita o nosso louvor, aceita, Jesus querido, as nossas orações, toma a vida de cada um participante, Senhor amado, dessa reunião, que tu possas abençoar a cada um naquilo que necessita, Pai querido, que a tua palavra possa entrar em nossos corações, em nossa mente, possa permanecer, que nós possamos sair nessa manhã cheios e revigorados com teu Espírito Santo, que tu possa, Jesus querido, falar a cada vida nessa manhã. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos vivos nesse domingo para te louvar, para te engrandecer. Seja bem-vindo, Espírito Santo, na nossa reunião, Amém. Seja bem-vindo no nosso meio. Nós nos apresentamos a Ti como servos, Pai querido, para sermos cheios do Teu amor, da Tua presença nessa manhã. Abençoa cada um. Amém. 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 Amém, glória a Deus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. E mantenha, irmão Silvio, libera o microfone, vamos adorar a Deus, vamos cantar louvores ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Novamente, eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Nosso primeiro louvor é eis-me aqui, outra vez. Eis-me aqui, outra vez, diante
dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato e derramar, dizer que sou glórias a Deus, dizemos que te amamos, Senhor, que precisamos de ti, que tu és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato e derramar, dizer que és formoso e derramar, dizer que te amo e derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato e derramar, dizer que és formoso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, bênção, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos felizes porque nós estamos na semana que nós estaremos completando 134 anos de bênção, de graça, e nós louvamos a Deus porque em todo esse tempo, Deus tem cuidado da sua igreja, Deus tem cuidado do seu povo. Vamos estar comemorando também o aniversário, o dia do pastor. E louvamos a Deus por cada um dos milhares de pastores e pastoras, bispos da nossa igreja espalhado pelo mundo. Nós louvamos ao Senhor porque 134 anos de bênçãos que o Senhor tem nos dado, e isso é motivo de adoração. Neste culto de hoje é um culto de gratidão ao Senhor, de louvor a Ele, porque Deus tem sido muito fiel com as nossas vidas. E a palavra que vai ser ministrada hoje vai ser exatamente sobre este assunto, e nós vamos ter a alegria de ter conosco, e já temos conosco, já está conosco, mas a palavra daqui a pouco do Bispo Silas Pereira de Carvalho. Ele é autor do livro História da Igreja de Deus. Eu vou até mostrar para vocês aqui a capa do livro que o pastor Silas, o Bispo Silas, tem feito. É um livro muito importante para quem gosta da história da Igreja de Deus. É muito interessante essa aqui. História da Igreja de Deus, segunda edição.
Pelo menos é o que eu sei, de repente já está na terceira, né? Depois ele vai dizer, mas esta é a capa que eu tenho, a segunda edição do livro História da Igreja de Deus, Silas de Carvalho, um livro muito importante para quem quer saber qualquer coisa sobre a história da nossa igreja. Melhor do que ninguém, ele para nos falar nesta manhã sobre este assunto tão especial. Neste momento, eu quero que nós façamos mais uma oração. Nós temos orado e a nossa relação está praticamente com 30 pedidos de oração. Não vou passar aqui por causa do nosso tempo, mas nós vamos fazer uma oração agora por cada uma destas vidas que estão enfermas, pelas famílias que perderam seus entes queridos nessas 2 últimas semanas. Nós tivemos algumas pessoas da Igreja de Deus no Brasil que se foram, e nós queremos orar por essas famílias e abençoá-las no nome do Senhor Jesus, e orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão internados, por aqueles que não estão internados, mas nos seus lares estão enfrentando esse problema. Vamos orar pelas pessoas que nesta pandemia estão passando por momentos difíceis, emocionais, essa coisa de estar em casa, preso em casa, traz muitos problemas para muitas vidas. Então nós vamos estar orando para que Deus possa abençoar estas pessoas no nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir ao meu genro, doutor Isandro, é alguém que vê de perto essa situação no seu trabalho, e eu vou pedir que ele esteja orando neste momento, pedindo a Deus sobre todas estas vidas que precisam, que necessitam da graça e da bênção de Deus sobre elas. A paz, a amada igreja, nesta manhã abençoada aí, um dia especial, né, que essa semana que lembramos o aniversário da nossa igreja, que Deus esteja conosco nesta manhã. Eu sei que grandes coisas Deus tem para as nossas vidas nessa manhã. Eu creio. Vamos estar orando, então, ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, Senhor, com um firme propósito, Senhor, de te agradecer por tudo que tem feito, Pai, em nossas vidas, Senhor. Pai, te pedimos especialmente, tu conheces todos os pedidos de orações que temos feito ao longo desses dias, ao longo desta quarentena, Senhor. São muitas pessoas enfermas, muitas pessoas, Senhor, que precisam de um conforto, porque tido uma perda grande em suas famílias, Senhor. Pessoas que necessitam de cura da tua intervenção, Pai. Ainda pessoas que estão internadas com sequelas dessa enfermidade. E, enfim, Senhor, nós te pedimos que tenha misericórdia, Pai. Que tu trabalhe, Pai, que seja a tua vontade, que em breve seja descoberto esta vacina, Pai, um tratamento definitivo para essa pandemia, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Que Tu venhas, Pai, a trazer a tranquilidade, a Tua paz, a alegria da Tua presença em nossas vidas, para que nós possamos ter força e fé para caminharmos nesses momentos difíceis, Senhor. Nós vemos, assim, que no Brasil, especialmente, há uma certa estabilidade desta enfermidade, mas ainda um número alto de óbitos, Senhor, mas que as pessoas se conscientizem, Pai, que continuem com seus cuidados, usando todos os equipamentos de proteção, de segurança, Pai, para que essa enfermidade realmente seja debelada, Senhor. Dai-nos força, Pai, confiança e fé para enfrentarmos esses momentos que não são fáceis, Senhor, mas que a Tua presença nos revigore, nos traga, Pai, um refrigério para esses dias de angústia, Senhor. Esteja conosco, Pai, não só nesta manhã, mas em todos os momentos de nossas vidas, Pai. E, acima de tudo, nós te agradecemos por estarmos aqui, com saúde, Pai, firmes e com fé para enfrentarmos toda e qualquer adversidade. É a nossa oração nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém, graças a Deus. Hoje nós vamos ouvir a mensagem um pouco mais cedo, porque o Bispo Silas, ele vai ter culto também na sua igreja daqui a pouco, e queremos liberá-lo tão logo, porque não queremos que ele seja prejudicado lá quanto ao horário. Mas então, nós vamos ouvir mais uma canção, juntamente com Montanha e irmão Silvio. Depois desta canção, nós vamos já passar a palavra ao Bispo Silas, que vai estar nos ministrando nesta manhã a palavra do Senhor. Por favor, irmão Silvio e Montanha, louvando a Deus. Amém. Glória a Deus. Próximo louvor diz: a casa é sua. Que a nossa casa possa ser a casa de Deus. Os templos estão fechados, mas a nossa casa está aberta. Mas o Senhor tem que ter liberdade dentro da nossa casa para abençoá-la e para consertar tudo aquilo que está fora do lugar. O Senhor é bem-vindo aqui. Que o Senhor possa ser bem-vindo na nossa casa. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bem-vindo. A casa é sua, pode entrar e esvazie de mim. Me esvazie de mim. Sopra o teu vento, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Fala, Deus. Nós queremos te ouvir. Senhor, o Senhor é bem-vindo. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra o teu vento, sopra o teu vento, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua, Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça,
Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Glória a Deus, que o Senhor esteja em cada essa manhã. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Vamos chamar o bispo. Acho que ele deu uma saída lá. O que aconteceu aqui? Silas. Alô? Acho que ele deu uma... apareceu. Bispo Silas, é um prazer tê-lo conosco nesta oportunidade. Quero dizer para os irmãos que o Bispo Silas, o doutor Silas, o pastor Silas, é um grande homem de Deus, um homem que trabalhou no Brasil por muitos anos, como professor, como mestre, como diretor do nosso seminário evangélico em Goiânia, da antiga FATEID. Nós louvamos a Deus pela vida dele, pela vida da sua família. Ele já está nos Estados Unidos há algum tempo, também trabalhando. Eu gostaria, inclusive, que ele falasse aí sobre o trabalho que ele está desenvolvendo lá nos Estados Unidos. E é com muita alegria que eu quero te dar esse tempo para falar, para cumprimentar os irmãos. Nós temos alguns irmãos que estão conosco, que me conhecem, não só da nossa igreja aqui na Tijuca, como a pastora Ana, o pastor Orlando, a irmã Noemi e outros tantos, né, que estão aí. O jovenzinho, pastor Daniel Correia, esse sim é aqui da nossa igreja, ele está sempre querendo ouvir as pessoas que ele conhece, e nós temos a alegria de lhe passar neste momento a palavra, bispo. Fique à vontade para transmitir aquilo que Deus colocou no seu coração. Espero que esteja me ouvindo aí. Está me ouvindo? Muito bem. Ok. Na realidade, pastor Eli, eu quero agradecer você, também a sua digníssima esposa que está por aí, irmã Nilza, pela deferência, por convidar a gente para participar. É uma época diferente, tudo muito mais complicado, mas o importante é que nós podemos chegar aí e participar com vocês e, nesse momento, com essa palavra, e participar também no momento do culto. Lamentavelmente, eu tinha já um compromisso difícil de alterar, não vou poder ficar até o fim, vou ter que sair um pouco mais cedo para não atrapalhar o outro programa que estou já nele, mas pelo menos estamos abrindo a porta para começar, quem sabe outras ocasiões com um pouco mais de planejamento, a gente possa ter um pouco mais de tempo. Mas estou muito agradecido pelo seu convite, pastor Eli, e também estou feliz de ver vocês bem aí, animados, juntos, e aí falando de família, isso é muito bom. Eu estou bem aqui no Texas, estamos passando por essa situação complicada, pastoreando igreja sem estar muito junto do povo assim fisicamente. Tivemos já que fazer aqui diferentes coisas, funerais, não de morte de Covid, mas de outras coisas. E agora, próximo domingo, vou fazer um casamento. Então, já tivemos em 3 funerais e casamento, e a igreja continua funcionando. A gente está pastoreando aqui em Dallas, uma igreja aqui na cidade de Dallas, e já completaram 3 anos que estamos trabalhando aqui, desde que nós voltamos do Brasil. Foi tempo muito bom, eu agradeço a Deus por sua lembrança, mas quero cumprimentar os irmãos aí da nossa igreja da Tijuca e os que eventualmente possam estar nos ouvindo ou nos ouvirão. Eu quero dizer que é uma bênção podermos celebrar 134 anos de atividade ininterrupta da nossa denominação. Não dá para a gente cobrir muito tempo, eu vou focalizar mais na parte inicial.
E quero dizer aos irmãos que nos ouvem e que estão, vamos dizer assim, que não têm grande conhecimento sobre a denominação, sobre a Igreja de Deus, que vocês estão numa família abençoada, viu? A Igreja de Deus é um movimento, eu diria, eu costumo seguir a ideia de um líder que tivemos, chamado Lamar Vest. Ele diz que a nossa igreja não é uma denominação, ela é um movimento. Porque as denominações, normalmente, elas nascem, crescem, amadurecem e declinam e, às vezes, até morrem, se elas não passarem por um reavivamento. E a Igreja de Deus, até aqui, nessa celebração desses 134 anos, nós estamos assim, estamos num processo de renovação constante, sempre buscando a vontade do Senhor nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa denominação, e possivelmente essa seja uma das razões por que nós somos mais do que uma denominação. Nós somos um movimento que tem procurado pautar a nossa atividade, nossa administração, a nossa eclesiologia, naquilo que a palavra do Senhor determina, e por isso nossas assembleias gerais são usadas, dentre outras coisas, para estudar, para modificar, para adaptar, para fazer com que a igreja esteja sempre dinâmica e vamos dizer assim, e mudando aquilo que tem que mudar para chegar a ser realmente uma voz profética, uma voz que possa ter relevância nessa sociedade tão complicada, tão complexa que nós estamos vivendo. Mas, voltando a falar da Igreja de Deus, eu costumo dizer, pastor Eli e todos que me conhecem aí, nossa igreja tinha tudo para dar errado. Ela, assim, do ponto de vista humano, era complicado a Igreja de Deus chegar a ser o que ela é hoje. Eu já estive várias vezes, só assim, com pouca gente, também com grupos, lá no lugar, na região onde começou a Igreja de Deus. Vocês talvez já tenham ouvido, a Igreja de Deus, pela data, e já sabe, ela começou em 1886, a data de fundação é exatamente 19 de agosto, era uma quinta-feira, em que reuniram-se 8 pessoas, e no final das contas chegou um mais que aceitou o chamado, que era o filho do pastor que começou o movimento, chamado Ricardo Spurling. Então, o movimento começou nessa época, e a razão por que começou a Igreja de Deus não é porque o pastor Ricardo queria fundar uma igreja, não. Ele não estava querendo fundar nada, ele queria um avivamento, uma mudança. Quando eu falo de avivamento, eu falo de uma mudança de comportamento na igreja que ele participava. Ele era um ministro credenciado, pastoreava uma igreja batista naquela região ali das montanhas entre a Carolina do Norte e o estado do Tennessee. Ele morava no Tennessee, a Igreja de Deus começou no Tennessee, e depois foi que ela espalhou para outros lugares e chegou ali do outro lado da fronteira do estado da Carolina do Norte. Mas o que levou a Igreja de Deus realmente a existir foi a inconformidade, foi a tristeza que havia. De acordo com os documentos, as igrejas naquela época, incluindo a igreja do pastor Ricardo, era uma igreja muito legalista, muito voltada para o formalismo, muito distante de atividades espirituais. Não era uma igreja preocupada com estudar a palavra, não era uma igreja preocupada com atividades espirituais tipo jejum, oração, preocupação com as profecias. Não, era uma igreja, a gente chama assim, uma igreja de uma natureza totalmente formal. Era uma igreja que estava ali por tradição. Essa é, vamos dizer assim, talvez a palavra mais certa é essa, a tradição. E o que acontece, então, é que o pastor Ricardo chama a igreja, as pessoas, se quisessem, para participar de uma reunião para buscar uma atividade, uma forma, alguma coisa que pudesse levar aquela congregação a ser mais dedicada, a ser mais consagrada, a preocupar com as coisas de Deus. O que acontece é que ele marcou a reunião numa casa onde tinha um moinho, desses moinhos antigos que tocado a água, que era usado pela comunidade. Naquela região ali não era uma cidade, era uma região
campo, de montanha, de pequenas propriedades, onde as pessoas tinham um tipo de moinho público que era feito ali para o povo, foi construído para o povo usar. Então, as pessoas chegavam, traziam os grãos de milho ou de trigo e colocavam naquele moinho, moía, e aquele moinho era tocado a água e era usado. Tinha uma dependência, tipo de uma sala, assim, um coberto naquele moinho. Como ele não pôde fazer a reunião na igreja, porque era uma coisa que ia tratar da igreja, ele usou aquele lugar, e também porque era um lugar fácil para as pessoas chegarem. E ali eles reuniram naquele anexo, naquela área do moinho, para eles fazer a reunião. Diz a história que ele convidou várias pessoas, ou convidou até a igreja inteira. Não se fala em quantas pessoas tinha a igreja, mas pelo que a gente pode imaginar, deveria ter mais de 50 pessoas, e, na realidade, compareceram 8. Ele, a esposa, alguém mais da igreja, e essas 8 pessoas foram aqui, quer dizer, compareceram 8, não, 8 aceitaram o desafio dele, talvez compareceram algumas mais, mas 8 aceitaram o desafio de começar um movimento de oração. Estou dizendo isso para vocês terem uma noção de como foi que o movimento começou, e para dizer isso que eu já tinha dito antes, nossa congregação, nossa denominação, nosso movimento, vamos dizer assim, ele tinha muita coisa para dar errado. Imagina vocês, começa esse movimento com 8, 9 pessoas numa região de roça, a linguagem mais de Goiás, lá era a região de roça, pequenas propriedades, onde as pessoas não tinham o apoio da sociedade geral daquela região. Haviam outras igrejas, existiam outras igrejas naquela área. Quero recordar-lhes que naquela região ali não havia a igreja católica romana, era somente igrejas protestantes. Era uma região, naquela época, os Estados Unidos era um país bastante protestante, o catolicismo não estava ainda muito forte por essas regiões aqui, principalmente em estados assim, mais distantes da grande população, como era o Tennessee, e ainda mais naquela região de fazendas, de pequenos sítios. Então, as igrejas que tinham naquela região eram igrejas tradicionais, igreja metodista, igreja batista, igreja presbiteriana, que tinham naquelas regiões, até hoje nas regiões rurais aqui, tem igrejas que o povo das fazendas ou dos sítios reúnem para fazer seus cultos. Naquela região era muito comum, era normal isso, então nós tínhamos aquela igreja batista daquela região ali, que o pastor Ricardo reunia, e ele era responsável por fazer aquele movimento ali de preocupação com o espiritual daquela comunidade. Por que eu digo que nós tínhamos tudo para dar errado? Porque, como eu já falei, era uma região rural, gente pobre, gente que não tinha grande capacidade intelectual de formar assim, uma corrente grande de seguidores, e sem uma possibilidade de grande penetração na sociedade. Era uma sociedade rural, onde não havia jornais, não havia televisão, não existia naquela época, rádio era distante, a cidade maior que tinha, mais importante, era Chattanooga, que estava aí a mais de 100 quilômetros de distância, que naquela época 100 quilômetros era muito distante, porque ali tudo era feito a cavalo. Carro não existia naquela região ali. Eram pouquíssimos os meios de comunicação assim mais rápido. Então, era tudo complicado. Falta de comunicação para comunicar com a sociedade, dificuldade de locomoção, gente simples, gente pobre. E, para complicar mais, quando o pastor Ricardo começou o movimento, ele teve 2 meses de atividade e ele morre. Então, os irmãos podem imaginar, a nossa igreja começa num movimento querendo renovação entre pessoas simples da roça, sem pouca estrutura de movimento, sem comunicação adequada, sem locomoção, a locomoção era cavalo, e sem pessoas de grande influência num campo. Então, se vamos analisar do ponto de vista humano, tudo era complicado. E o líder que começa
Depois de 2 meses que ele começa o movimento, ele falece. Agora, o interessante é que antes dele falecer, ele passou a responsabilidade que ele tinha para o filho dele, que também chamava Ricardo Spurgeon, só que era Ricardo Spurgeon Júnior. Então, esse ato é considerado um ato profético, porque, apesar dele não saber que ia morrer, algumas semanas antes, ele convidou a congregação, os irmãos que reuniam com ele nas casas e tal, para falar que ele ia passar a responsabilidade para o filho dele, porque ele via o filho dele era jovem, tinha mais condição, ele já tinha 72 anos, naquela época, 72 anos era uma idade já um pouco difícil para fazer grandes coisas, porque naquela região era tudo pesado. Ele trabalhava com pedras, fazendo moinho, assentando moinhos nas fazendas, construindo coisas assim, e também trabalhava no campo, na agricultura. E o que acontece é que ele estava preparando realmente o filho dele, porque depois disso ele morre, e o filho dele, Ricardo Spurgeon Júnior, toma a iniciativa para começar novamente com outro líder, mas para continuar o movimento de oração, de estudo da palavra, de preocupação. E o movimento continuou. Reuniam semanalmente, faziam vigílias, coisa que não era comum, se oravam nas casas, estudavam a Bíblia. E o irmão Ricardo Júnior, o filho que continuou responsável, ele trabalhou dessa forma nas regiões ali por muito tempo. De acordo com a documentação, o irmão Ricardo Júnior, depois que o pai dele faleceu, ele trabalhou por 10 anos montado num cavalo, indo de cidadezinha em cidadezinha, vila, sítios, e ele pregava que Deus estava mandando um reavivamento, uma nova maneira de cristianismo, que o povo deveria estar mais preocupado, que as pessoas deveriam estar preocupadas em buscar de Deus, em encher da palavra. E eu quero aproveitar para ler aqui uma porção aqui no livro do profeta Joel, que é muito comum, porque essa é uma profecia que aqui está no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 em diante, que o profeta diz: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Essa profecia é considerada uma profecia que fala do derramamento do Espírito Santo, derramamento que viria anos depois, não apenas para a profecia cumprir em Israel, mas aqui é uma profecia que é aceita como sendo para todas as nações, conforme a própria palavra diz: derramarei do meu Espírito sobre todos. Aqui diz que ele vai derramar sobre filhas, velhos, jovens, e todos teriam um toque do Espírito Santo. E outras profecias mais que falam sobre o derramamento do Espírito Santo. Então, o que ocorre? Naqueles dias, por 10 anos, o pastor Ricardo Spurgeon Júnior, ele viaja, ele reúne, ele fala, ele prega. Agora, a pregação do pastor Ricardo Spurgeon Júnior era uma pregação, vamos chamar assim, focando o lado negativo do cristianismo. O que eu chamo de lado negativo? É aquela pregação que fala: não faça isso. Quando nós pregamos dizendo não faça, não faça, não faça, nós estamos empregando um lado chamado negativo, porque é o lado do não. Então, ele pregava muito para os irmãos daquela época, falando: não façam. Naquela época ali, havia muitas práticas entre as igrejas que eram práticas consideradas desfavoráveis ao cristianismo. Vou dizer aqui alguns. Por exemplo, o povo fumava muito. Até na igreja, os irmãos fumavam. Até os pastores fumavam. Era uma região que promovia muito fumo, plantava muito tabaco, e aquela região ali. E diz que na igreja, do lado de fora da igreja, tinha lugar para o povo jogar os pedaços de cigarro. Eu não sei como é que chama isso aí, vocês sabem, esse toquinho do cigarro que fica.
também para o pessoal cuspir, e muitas das vezes que o pessoal saía, se a pregação demorasse muito, saía da igreja para fumar. Você sabe que gente que fuma muito tem que estar fumando de vez em quando, às vezes até não aguenta ficar muito tempo, 2, 3 horas sem fumar. E só para vocês terem uma ideia, era muito comum isso. E também era assim, muito formalismo, as pessoas eram cristãs naquela região mais por tradição. Não havia uma preocupação sincera em buscar com genuinidade a palavra. Então, o pastor Ricardo, ele pregou muito isso. Para de fazer isso, para de fazer aquilo, para de fazer aquilo, para. E ele fez isso por um montão de tempo. De 1886 até 1896, ele ficou pregando esse tipo de pregação com um lado negativo. Agora, ele encontrou alguns irmãos que vieram de outras igrejas que ajudaram ele a pregar e começaram a pregar aquela pregação que nós chamamos na história da teologia, chama a pregação de santificação, a pregação que foi pautada, iniciada por John Wesley. John Wesley viveu muito tempo antes, mas ele tinha uma ênfase na pregação positiva, que é o cristão não deve preocupar-se tanto naquilo que ele tem que deixar. Ele deve preocupar em estar em contato, em comunhão, em cheio da palavra, cheio do Espírito Santo. Porque uma vez que ele esteja cheio do Espírito Santo, ele vai estar descobrindo qual é a vontade de Deus e ele vai abandonando aquilo que ele precisa. E essa realmente foi uma pregação muito boa. Tivemos 3 pregadores que ajudaram. Não vou mencionar o nome deles aqui, porque o seu nome em inglês não importa tanto o nome deles. O que importa é que esses 3 irmãos ajudaram o irmão Ricardo a pregar o evangelho com a ênfase no lado positivo, no lado de busque de Deus, encha da palavra, tenha comunhão com o Senhor, e vocês vão encontrar vitória na sua vida cristã. E o que aconteceu com isso? É que depois de 10 anos, o irmão Ricardo Spurgeon Jr., andando por aí, pregando e falando sobre a nova perspectiva de renovação, esses irmãos que começaram a fazer esses movimentos, eles começaram a fazer campanhas nas casas, em lugares, e eles fizeram uma campanha num grupo escolar próximo na região onde morava a maioria dos irmãos que estavam reunindo. Essa igreja, nessa época, chamava Igreja da União Cristã. E a União Cristã teve esse movimento, reuniu em casas, reuniu em lugares, era um movimento assim buscando o avivamento. E esses irmãos encontraram essa facilidade de fazer essa campanha nesse grupo escolar. E nesse grupo escolar, eu já estive lá algumas vezes, nesse lugar, o grupo não existe mais, era uma escola rural. A gente fala grupo escolar, não era um grupo escolar de uma cidade, era uma escola rural perto de várias propriedades, onde as crianças iam estudar, e como era uma escola pública, eles conseguiram, com as autoridades, fazer uma campanha evangelística naquela escola. Esses irmãos, eles chegaram lá e começaram a pregar, o evangelista se pregava. Eles dizem, a história diz, e quando eu falo história, eu estou me referindo exatamente ao livro que o irmão pastor Eli mencionou, e aqui nesse livro tem detalhes sobre isso, e há outros livros também que contam essa história, que falam sobre o movimento. Eles começaram essa campanha todas as noites, as pessoas terminavam os trabalhos das fazendas, dos sítios, iam para lá, e à tarde, 6 da tarde, 5 da tarde, ia chegando, e eles pregavam, cantavam corinhos, hinos tradicionais, como ó que amigo é Cristo, ó que cego eu andei e perdido vaguei, cantavam esses hinos tradicionais, e o povo cantava, não tinha muitos instrumentos na igreja, era mais cantava assim, sem instrumentos, e eles pregavam. Diz que eles sempre começavam a pregação dizendo, assim diz o Senhor. Essa era uma forma que eles encontraram de dar credibilidade à pregação. Assim diz o Senhor. Você precisa ter um encontro com a palavra, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, você precisa fazer isso. Essa era a pregação deles. Uma pregação positiva, dizendo que deveria estar cheio das coisas de Deus. E o que acontece é que depois de 10 anos que estava o irmão Ricardo Spurgeon pregando
nas fazendas, nos sítios daquela região, naquele lugar, naquela escola, naquela campanha que começou e durou vários dias, começou a haver uns fenômenos que eles realmente assustaram. Várias pessoas começaram a falar em línguas desconhecidas. A gente hoje chama isso de línguas estranhas, porque, na realidade, é estranha para quem está ouvindo, porque não sabia de que se tratava. Muitas vezes a pessoa falava uma língua, talvez era uma língua que era conhecida por outras pessoas de outras partes do mundo. A Bíblia diz que há línguas que são angelicais, há línguas celestiais, e também há língua que é falada na terra, mas por outras classes de pessoas. Hoje, o movimento chamado movimento pentecostal tem muito conhecimento, ou mais conhecimento, sobre esse fenômeno que a gente chama, na teologia, a gente chama de glosolalia, que é exatamente falar em língua desconhecida. Essa é uma das características do pentecostalismo. Se vocês estudarem, eu já vi esse livro aqui chama O Pentecostalismo Global, fala sobre esses detalhes, e vários livros que falam sobre a história do pentecostalismo. Uma das características do pentecostalismo é a glosolalia, ou seja, acreditar e ter o fenômeno de falar em outras línguas, línguas que às vezes alguém conhece e línguas que às vezes não se conhece aqui na Terra. Mas é normal. O pentecostal não assusta com alguém falar em outras línguas. Se é a língua que ele não conhece, tipo chinês, tipo tailandês, ele não assusta. E se é língua também do céu, língua angelical, sei lá, outro tipo de língua, porque nós acreditamos que o Espírito Santo movimenta nesse tipo de coisa, que ele nos dá dons espirituais, e a gente vê na Bíblia que o fenômeno de falar em línguas desconhecidas é um fenômeno que tem que ver com o poder e a ação do Espírito Santo no meio do povo que acredita nele. Então, o que aconteceu ali naquele grupo escolar foi isso. O Senhor atuou, o Senhor manifestou, e muita gente falava em outras línguas. O fenômeno assustou quem não sabia, mas eles ficavam alegres, eles estavam cheios de graça. E eles correram lá e chamaram o pastor da igreja, do movimento, que era o pastor Ricardo, e falou: olha, você vem correndo aqui porque aconteceu um fenômeno aqui hoje no culto e os irmãos estão falando numa língua que a gente não sabe, e você, como pastor, vem cá para saber o que está acontecendo. Diz que o irmão Ricardo, quando soube isso, ele não estava na reunião, talvez começou mais cedo, estava distante, estava longe. Ele foi na casa dele, ou algum lugar que ele estava, e ele chegou para a reunião e viu os irmãos orando, havia aquele barulho todo, o povo orando, e vários falando em línguas estranhas. Ele entrou no meio, não tinha como falar muito, porque o pessoal estava orando, ele começou a orar. E diz a história que ele começou a orar, e depois de algum tempo ele também começou a falar em línguas estranhas. E aí aconteceu o que nós chamamos, ele foi batizado no Espírito Santo, ele foi tocado pelo fogo que estava caindo ali, e a congregação passou a ser uma congregação que realmente buscava esse toque do Espírito Santo. Lembra que foram 10 anos, ele começou o movimento em 1886, e em 1896 acontece o fenômeno do batismo no Espírito Santo, com a evidência da glosolalia, ou seja, de falar em línguas estranhas. Na realidade, o pastor Ricardo foi estudar a Bíblia, e aí entra um detalhe interessante na nossa igreja. A nossa igreja, a gente quer saber se há base bíblica para os fenômenos, para as coisas que acontecem. Nós não somos daqueles que formamos uma doutrina e depois vamos buscar a base bíblica. Nós queremos formar a doutrina na base da Escritura. É diferente. Há movimentos por aí que tem uma doutrina que não tinha base bíblica, e eles, para defender o lado deles, até mudaram a Bíblia. Vocês sabem que tem traduções aí, tem traduções bíblicas, pelo menos uma famosa, que ela foi feita para mudar versículos da Escritura para apoiar doutrinas que não eram doutrinas, que não são doutrinas que encontram base na Escritura, mas para ter alguma base, eles mudaram alguns versículos da Bíblia, fizeram uma tradução fraudulenta para encontrar base para as suas doutrinas pré-fabricadas. A Igreja de Deus não trabalha assim. Desde o começo, foram encontrar base para saber se continuava tendo línguas estranhas ou não. Então, o pastor Ricardo foi estudar juntamente com outros irmãos e encontraram que havia profecias falando que o Espírito Santo ia cair, e encontraram que no dia de Pentecoste, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2,
ocorreu esse fenômeno que havia um montão de gente reunida, de fato não era um montão, eram 120 que estavam ali naquele lugar, aquele cenáculo lá perto do Templo de Jerusalém, e ali eles estavam reunidos, esperando, porque Cristo disse que era para ficar ali até que fosse revestido do poder que viria, e aí eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo dava que falasse, e naquele caso ali eram línguas desconhecidas para eles que falavam, mas eram línguas que eram conhecidas pelas pessoas que vinham de outros lugares, que conheciam melhor a sua própria língua, eram judeus que moravam em outras terras e conheciam bem a sua língua natal, e eles ouviam aquelas línguas e ficaram assustados. Como é que esses judeus, esses que moram aqui, que não sabem nossos idiomas, estão falando nossas línguas maternas? E aí foi o que aconteceu, foi um evangelismo geral para muitas pessoas e possivelmente falava até línguas que nem eles sabiam, porque o movimento foi grande. Então, com essa base, o pastor Ricardo entendeu que era bíblico. E depois o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, fala sobre falar em língua, sobre interpretação de língua. Então, ele descobriu e falou, não, essa questão de falar em língua está correto, é bíblico. Isso é o batismo do Espírito Santo que vem, que dá dons. E aí a Igreja de Deus começou a trabalhar já com essa perspectiva. E, claro, houveram alguns exageros. Sempre os movimentos que começam cometem alguns exageros. Eu não vou entrar nos exageros aqui, porque eu não tenho muito tempo para falar sobre os exageros, mas graças a Deus que se corrigiu os exageros e hoje em dia a Igreja de Deus é reconhecida como uma igreja pentecostal moderna, do movimento, vamos dizer, moderno, e é reconhecida também como um dos movimentos mais antigos. Eu quero dizer para os irmãos que aqui nos Estados Unidos a igreja, a denominação pentecostal mais antiga que começou aqui é a Igreja de Deus e é reconhecida como a igreja pentecostal mais antiga do mundo, porque houve alguns movimentos que começaram em outros lugares, como no país de Gales e outros lugares aí, e até mesmo em outras partes, mas que não floresceu para se tornar uma denominação. Então, a Igreja de Deus é a igreja que começou esse movimento em 1886, em 1896 recebe o derramamento do Espírito Santo e começa um avivamento que realmente, como eu já mencionei no início, por ser uma igreja naquela região sem projeção, sem comunicação, sem um jornal forte, sem gente de grande expressão cultural, mesmo assim, mesmo com tudo isso, que eu digo que era para a igreja não ter florescido, mas a bênção do poder do Espírito Santo na nossa igreja fez com que a Igreja de Deus rompesse todas as dificuldades que já é mencionado e ocorreu um crescimento. E hoje a Igreja de Deus é considerada uma das grandes e respeitadas igrejas pentecostais do mundo e a igreja que realmente floresceu de uma maneira aparentemente impossível, quase impossível, porque o Espírito de Deus atuou e daí daquele lugar, daquela roça, daquelas montanhas, daquelas regiões até hoje uma região isolada, passou para a cidade de Cleveland e depois para outras cidades e foi florescendo e hoje a Igreja de Deus está em 185 países, a última estatística que eu sei, porque talvez agora, com essa época, estamos meio parados, mas a nossa meta é chegar em todos os países do mundo. Estamos em quase 200 países, 180 e tantos. Então, estamos aí no mundo inteiro, praticamente, pregando o Evangelho da Graça. É uma igreja que começou numa região praticamente impossível de grandes movimentos ali. Agora, e também contou com dificuldades grandes, perseguição e um montão de coisa. Eu não vou falar sobre esse aspecto, quero terminar dizendo que, hoje em dia, o movimento pentecostal é, reconhecidamente, uma força dentro do cristianismo. E não somente isso, a Igreja de Deus, que começou com esse avivamento, que nós chamamos de avivamento de Camp Creek, é um avivamento que começou numa área pobre, desconhecida, sem projeção, juntamente com outro avivamento, que começou 10 anos mais tarde, que vocês talvez já ouviram, chamado movimento de Azusa Street. Azusa Street, lá na Califórnia, na cidade de Los Angeles. Eu tive o privilégio de estar lá em 2006, celebrando os 100 anos do derramamento do Espírito Santo lá na Rua Azusa, lá em Los Angeles. Para vocês vão ter ideia, são dois opostos.
inclusive no distanciamento. Nós estamos aqui no lado leste dos Estados Unidos e Azusa Street está lá no oeste, lá na Califórnia. O movimento de Camp Creek, que é o movimento da Igreja de Deus, derramamento do Espírito Santo dessa região, Camp Creek é a região, o lugar onde foi o derramamento do Espírito Santo, começou entre gente simples, numa região pobre e separada, quase isolada da grande massa das grandes cidades americanas. Azusa Street começou o oposto, numa grande cidade, quase no centro da cidade, uma cidade que tinha o contato com o mundo inteiro, não somente com o mundo americano, mas com o mundo oriental, que Los Angeles, para quem conhece, Los Angeles é uma porta de saída para o Japão, para a China, para os países do Oriente todos, e, enfim, era uma porta para o mundo oriental. E também uma grande cidade com jornais e tudo. Então, o que acontece? Eu digo, Deus utiliza a simplicidade do povo do campo para nascer o movimento pentecostal 10 anos mais cedo, mas 10 anos mais tarde, a Azusa Street também vem um grande derramamento do Espírito Santo, e esses movimentos hoje, que formou o movimento de Azusa Street, nasceu, Azusa Street não, de Rua Azusa, deu muita força e nasceram algumas denominações fortes. E o movimento de Camp Creek, que é o movimento da Igreja de Deus, também deu resultado, porque do avivamento da Igreja de Deus, que nasceu em Camp Creek, nasceram algumas igrejas fortes. A Igreja de Deus, que é, vamos dizer assim, a inicial, e da Igreja de Deus teve, vamos dizer assim, alguns desentendimentos, mas que nasceu outra igreja, que é a chamada Igreja de Deus da Profecia, que também é um movimento denominacional que nasceu da Igreja de Deus, que também é uma parte do avivamento mundial, uma maneira talvez um pouco fora do normal, que não foi tão bem assim, a divisão ocorreu, a separação, mas hoje em dia a Igreja de Deus da Profecia é uma denominação bem aceita, inclusive trabalha unida com a Igreja de Deus, e foi uma questão muito mais da liderança. Os crentes das duas igrejas não tem nada a ver com isso, são os irmãos em Cristo, e a Igreja da Profecia é uma grande, a igreja pentecostal que está pregando todo mundo, inclusive no Brasil, tem convenção aí e tudo, até me convidaram para participar da convenção deles no próximo ano, se não vai continuar essa pandemia. De qualquer maneira, eu quero dizer que o movimento de Camp Creek nasce e surge, Igreja de Deus, Igreja da Profecia e outras pessoas e movimentos que saíram sem formar uma denominação, mas que tiveram influência grande da Igreja de Deus. E o movimento de Azusa Street resultou em vários movimentos pentecostais, e o maior deles foi a Assembleia de Deus, que nasceu desse movimento e que hoje em dia é uma igreja grande, respeitada em todo mundo, que é co-irmã, uma grande igreja, que nós somos parte, vamos dizer assim, da mesma aspiração de evangelização do mundo, a Igreja Assembleia de Deus, que no Brasil começou primeiro do que aqui nos Estados Unidos, um movimento que depois passou a chamar Assembleia de Deus, que começou em 1910, lá em Belém do Pará, e depois passou a chamar Assembleia de Deus já em 1916. E aqui nos Estados Unidos, ela também foi a chamada Assembleia de Deus, um pouquinho antes disso, depois passou a chamar Assembleia de Deus lá no Brasil. Não vou entrar nos aspectos históricos disso aí, mas só quero dizer que a Igreja de Deus é parte de um avivamento que começou nessa época, em 1896, e que hoje está no mundo inteiro, é considerada uma força grande do movimento pentecostal e, claro, do movimento cristão. Para a conclusão, porque o meu tempo não dá para avançar tanto nisso aí, eu quero dizer, nós estamos hoje, quase todas as partes do mundo, em todos os continentes, pregando o evangelho da graça, pregando a palavra, pregando a Bíblia Sagrada. Essa é a nossa meta, é levar o evangelho de Cristo para todas as nações. Agora, quais foram as boas coisas que trouxeram a Igreja de Deus e outras igrejas pentecostais para o mundo? Com isso, eu quero concluir para dizer, celebramos hoje 134 anos que nasceu nossa denominação, lá nessa região pobre, simples, uma região que não prometia, que, como muita gente diz, dali não tinha como sair grande coisa, mas pela obra e graça do Espírito Santo, Deus atuou e a Igreja de Deus cresceu. Dali ela passou para Cleveland, que era cidade, não era uma grande cidade como Chattanooga, mas era uma cidade estruturada, e aí em Cleveland ela fez sua base, e hoje é onde estão os escritórios internacionais da nossa igreja. E de Cleveland ela espalhou pelo mundo inteiro. E
o movimento pentecostal como inteiro, não só a Igreja de Deus, mas Igreja de Deus da Profecia, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Nazarena, Igreja de Deus em Cristo, e todos os movimentos pentecostais que vieram depois, porque depois dessas igrejas surgiram um montão de movimento, e hoje nós temos as chamadas igrejas pentecostais, neopentecostais, que é o nome que se usa, igrejas independentes, igrejas que têm denominações grandes, são todas igrejas chamadas igrejas avivadas, e inclusive grandes denominações como batistas, presbiterianos, metodistas, passaram a ter igrejas avivadas, ou eles chamam renovadas, como queiram dizer, mas hoje há batistas pentecostais, presbiterianos pentecostais e até católicos pentecostais, porque, na realidade, o Espírito Santo cai em todos os lugares onde há coração limpo e há uma busca sincera pelo poder do Espírito Santo. Nós não somos orgulhosos por sermos os primeiros a estar nisso aí, mas não podemos também deixar de reconhecer que Deus teve um propósito com o nosso movimento, um propósito que foi levar avivamento e trazer uma mudança dentro do cristianismo histórico e principalmente do cristianismo tradicionalista e frio que existia naquele tempo. A Igreja de Deus é parte desse movimento, na realidade é a primeira que começa a fazer esse tipo de pregação, e hoje estamos levando a mensagem por todo mundo. Como já mencionei, não é para termos orgulho no sentido mal, mas é para ter, vamos dizer assim, uma alegria de ver que nós estamos, você, irmão, que está aí, você que participa da Igreja da Tijuca e de todas as igrejas de Deus aí no Brasil e no mundo inteiro, é uma bênção estar dentro de uma denominação que você vê que o Espírito de Deus esteve atuando desde o seu nascimento para ser uma igreja que está levando a palavra poderosa do Senhor para incomodar esse mundo que está num caos, que não tem solução. O nosso mundo, irmão, está num caos tão grande que até aquilo que deveria ser o mais simples, a nossa sociedade mundial, vamos dizer assim, a Organização Mundial da Saúde, deveria ser um órgão que tivesse um comportamento preocupado com o povo. Estamos vendo aí, esse órgão é um órgão totalmente politizado, onde uma hora está a favor, outra hora está contra, um remédio serve, um remédio não serve. O nosso mundo não entra em acordo em nada. É um mundo que está preocupado com suas próprias agendas. Um preocupa um lado, outro preocupa com o outro. Aí no Brasil, eu acompanho no noticiário aí do Brasil, grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, há uma politização tremenda com relação à própria doença e não entra em acordo com o tratamento, o povo morre, o povo está... o nosso mundo está no caos. Essa é a verdade. Não há para gente, não há como você acreditar nas autoridades, porque é um desencontro tremendo. Então, nesse meio de tanto desencontro, existe uma coisa que nós devemos acreditar, chama-se a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Cristo. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. O Evangelho é verdade, o Evangelho é libertação, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, eu quero terminar dizendo, a celebração da história da Igreja de Deus é essa, é celebrar que Deus levantou um povo simples e que você faz parte, mas é um povo que tem uma palavra poderosa, uma palavra de amor, uma palavra de poder, uma palavra que inclui, porque uma das coisas que realmente trouxe o movimento pentecostal, tanto da Igreja de Deus como o movimento de Azusa Street, foi a inclusão. Consta-se que os movimentos pentecostais foram os movimentos que romperam a barreira do racismo. Desde o começo, tanto na Igreja de Deus como na Igreja de Azusa Street, foram incluídos 3 grupos que eram marginalizados nas igrejas tradicionais, que eram os estrangeiros como os hispânicos, não faziam parte das igrejas tradicionais, foram incluídos os negros não tinham acesso a grandes projeções nas igrejas tradicionais, porque elas eram igrejas principalmente dos brancos, e foi também aceito as mulheres. A Igreja de Deus tem a mulher hoje como uma grande força para a tarefa de evangelização do mundo. As mulheres na Igreja de Deus são reconhecidas como ministros do Evangelho e são credenciadas ministra exortadora e ministra ordenada, ou seja, tem todos os privilégios de pregar, porque o movimento pentecostal trouxe uma reviravolta e teve inclusão dentro da igreja. A igreja pentecostal
é a igreja da pobreza, é a igreja dos favelados, é a igreja também dos ricos, ok? Não estou dizendo que é só dos favelados, não, mas é a igreja de todos. A igreja que abriu a porta para todos. Uma igreja pentecostal tem que ser uma igreja que tem uma visão incluidora, uma igreja que inclui todos, porque essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é para pregar-se a todas as nações. E a Igreja de Deus trouxe essa mensagem para nós, trouxe essa mensagem para todo o povo. E você que está celebrando hoje com a Igreja de Deus 134 anos, deve abrir a sua visão evangelística, a sua visão missionária de levar o Evangelho a todas as regiões e saber que nossa igreja é uma igreja inclusiva, uma igreja onde há oportunidade para todos, porque nós temos que pregar o Evangelho, que é a salvação para todos. E agora nós estamos vivendo um tempo em que os sinais, mais do que nunca, estão aí, visíveis, cada vez mais, para nossa mensagem que a volta de Cristo está próxima, está cada vez mais comprovada. Eu quero pedir a vocês que deem graças a Deus pelo ministério da nossa igreja de 134 anos, pregando o Evangelho inclusivo, o Evangelho poderoso e abrindo portas para tantas pessoas que viviam talvez uma vida distante, uma vida de erro, uma vida perdida, como o apóstolo Paulo diz, separados, mas agora são incluídos pela bênção do Evangelho. Eu quero pedir ao Senhor que toque a vida de vocês e dizer-lhes, vale a pena estar na Igreja de Deus, porque é um movimento que Deus levantou e você é parte dele. Não tem que falar mal de igreja de ninguém, irmão, não faça isso. A Igreja Assembleia de Deus é uma bênção também. A Igreja Nazarena é uma bênção, a Igreja da Profecia é uma bênção. Todos são bênçãos de Deus, mas a Igreja de Deus tem sua parte. Glória a Deus que te colocou nessa igreja, nesse movimento. Seja fiel, ajude o seu pastor, ajude sua comunidade, seja uma pessoa onde o Espírito Santo possa tocar, ser instrumento de Deus para a paz desse mundo que está tão caótico, tão carente, tão necessitado. Eu quero orar por vocês e quero agradecer o pastor Eli pela oportunidade de levar um pouquinho. Essa história é muito comprida, tem tantas coisas. Não falei nada do Brasil porque não tinha oportunidade, porque senão ficava somente uma pinceladinha. Mas a história da Igreja do Brasil é uma grande história também. Quem sabe em outra ocasião eu vou falar como foi que surgiu a nossa igreja no Brasil. De qualquer maneira, meu livro está aí, o pastor Eli já mencionou que tem. Se vocês leram, vocês vão encontrar a parte do que eu falei e, logicamente, o começo da Igreja de Deus aí no Brasil. É um privilégio muito grande falar sobre esse assunto. Muito obrigado a vocês. E eu quero orar uma oração curta, pedindo a bênção do Senhor, porque agora, 15 para as 10 aqui, eu tenho que sair, porque tenho que viajar um pouquinho aqui para pregar numa outra igreja. Pai amado, Pai querido, Pai de amor, obrigado porque o Senhor levantou pessoas do passado para começar um movimento que transformou nesse movimento, nessa igreja que chamamos Igreja de Deus no Brasil. Obrigado pelos pastores e pastoras, pelos irmãos e irmãs que fazem parte dessa igreja, que estão, ó Pai amado, aí pregando, estão aí anunciando com toda a força e com toda a dificuldade também nessa época o Evangelho de Jesus. Eu te peço, ó Pai, que abençoe o bispo Eli, a sua esposa, a irmã Nilza, toda a congregação e toda a família dele, e que eles possam ter a tua bênção, a tua paz. Livre-os, ó Deus, de toda a contaminação desse vírus. E, se caso contaminar, que tenham força e que não pare de pregar, apesar da dificuldade. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu oro por aqueles que estão com alguma enfermidade, com algum problema, que o Senhor toque as vidas, restaure as famílias e toque, ó Deus, com graça e força, porque o Senhor é o Deus das nações, o Senhor é o Deus poderoso que levanta gente em toda parte do mundo para glorificar o teu nome, para pregar o teu evangelho. Nos prepara, Pai, para o regresso de Jesus, para arrebatar o seu povo que está fiel. Nos prepara, Deus, porque ele vai levantar os que estão fiéis, aqueles que estão cheios do imã do Espírito Santo para se atrair com ele nas nuvens, Pai. Toque e abençoe. Em nome de Jesus Cristo eu oro, Pai. Muito obrigado. Abençoe essa igreja e que o Senhor esteja conosco nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pastor Eli. Deus te abençoe, Deus te ajude. Deus nos guarde de grande maneira, em grande maneira. Vou ter que desligar, lamentavelmente, para sair, mas foi uma alegria. Deus te abençoe e Deus te ajude. Para nós aqui foi um grande prazer, Bispo Silas. É uma alegria muito grande vê-lo
É uma alegria muito grande ouvi-lo e, sobretudo, por teres o cuidado de nos atender e nos ajudar trazendo esta palavra tão maravilhosa nesta manhã. Que o Senhor te abençoe, que o culto lá seja uma bênção, que o Senhor possa estar abençoando você, sua família, a sua igreja de maneira muito especial e vamos estar juntos em outros momentos. Obrigado. Deus te ajude. Abraço para a esposa e para os filhos, pastor Silas. Amém. Vou dar sim. Obrigado. Estão crescendo, viu? Estão crescendo. Estão ficando grandes. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado. Fique à vontade, tá? Ok, tá bom. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Um abraço. Eu saí, mas Deus te abençoe muito. Foi um prazer estar com você. Fique à vontade. Muito obrigado. Amém. Amém. Irmãos, que bom podemos ouvir esta palavra histórica tão maravilhosa para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor por esse privilégio que Deus tem nos dado. Olha como é bom. Se a gente fosse trazer o pastor Silas aqui na nossa igreja para falar, ia ficar muito caro, né? Passagem de avião, hotel, né? E a gente pode fazer isso de forma gratuita e é muito bom. Se a gente pudesse pagar, com certeza a gente pagaria e trazia ele aqui, né? Isso sem sombra de dúvida. Mas eu estou dizendo da facilidade que Deus tem nos dado de podermos estar juntos neste momento. Eu quero compartilhar com vocês, ele falou muito sobre a história, eu quero compartilhar alguma coisa aqui sobre essa história, para que vocês vejam alguma coisa interessante. Por exemplo, aqui estão algumas fotos da nossa sede internacional, lá nos Estados Unidos. Hoje não é mais como aquilo que ele falou, né? Então, hoje está aí nosso escritório internacional. Aqui está todo o campus, onde está a nossa sede, onde está a nossa faculdade, tudo está nesse campus aí muito grande, muito, muito maravilhoso. Eu tive o prazer de estar aí por 2 vezes. É o Centro de Cuidado Ministerial, isso aí é a Praça da Oração. Aí é o Pedro Pescador, o homem pescador. O Jardim da Herança, aí a sala de reuniões do Comitê Mundial de Missões. Aí é um mosaico que tem lá no prédio. Aí voltou ao escritório. Orfanato. Tem muita coisa, mas a gente não tem tempo para tudo, né? Mas isso aqui eu gostaria de mostrar. Eu estive aqui, onde foi realizada a primeira Assembleia Geral da Igreja de Deus, isso no ano de 1906, no mês de janeiro. Uma foto mais rústica, inclusive, com a pessoa. Aqui, essa foto que eu mostrei aqui é como ela está hoje, restaurada. Aqui é como era antigamente, né, exatamente naquela época. Aqui foi o local que a Igreja de Deus construiu para realizar as suas assembleias. Esse lugar foi construído com a ajuda do Departamento de Jovens. E veja que aqui já tem... Hoje, a Igreja de Deus não tem mais condições de ter um auditório para realizar assembleias gerais. Geralmente, elas são realizadas em ginásios alugados, porque o número de pessoas é muito grande e não comporta mais. Aqui é uma reunião, a segunda igreja fundada pelo Ricardo Spurgeon, que foi em Pinley Grove. Você vê aí a quantidade de crianças. Olha bem como criança é importante na vida de uma igreja que nasce, né? Olha, uma igreja que está sendo fundada, olha o tamanho do grupo de crianças desta igreja. Aqui eu já voltei para o... Esta é a ata da primeira Assembleia da Igreja de Deus, naquele lugar, assinado por 21 pessoas que estavam presentes. Está aí a assinatura de cada um deles. Isso no ano de 1906. Esse é o livro do Bispo Silas, que eu já mostrei. E agora eu vou passar aqui a nossa programação. Perdão. Das mulheres.
aquela oração que o Ministério da Mulher está realizando, e quem vai estar realizando esta oração é a irmã Sônia, e logo depois eu vou passar para a Nilza, que vai estar fazendo hoje logo depois da oração da irmã Sônia, nós vamos louvar o Senhor, juntamente com a irmã Silvia e a irmã Tânia, e então depois a Nilza vai estar fazendo momento missionário. Abre o microfone, Sônia, e ore. Tira a foto dela. Então, oremos, irmãos, todos nós. Senhor amado, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos, Senhor amado, por estarmos aqui utilizando, Jesus querido, o privilégio da oração. Pai querido, que nós podemos orar pelo nosso próximo, mesmo que esse nosso próximo esteja à distância, nós possamos alcançá-los, Pai querido, com as nossas súplicas, com as nossas orações. Pai amado, nós oramos nessa manhã pelas mulheres da tua igreja, nós oramos, Jesus querido, pelo coração de cada uma, que possa agir, possa haver paz, que possa haver, Jesus querido, sabedoria, que o coração que está machucado possa ser curado, que aquele que está magoado possa ter um bálsamo, querido Deus, do perdão. Pai querido, trabalha nos corações, na alma, Pai querido, ferida, que possa haver, Jesus querido, conserto contigo. Pai querido, abençoa cada mulher, querido Deus, que ouve essa oração, cada mulher que necessita, Jesus querido, do teu mover, da tua ação na sua vida. Tu possa, Jesus querido, utilizar de cada uma para pregar o seu evangelho, para ser missionária, onde quer que ela esteja plantada. Pai querido, que ela possa falar do teu amor, da tua paz, Pai querido, do teu poder de curar, Pai querido, que ela possa ser a voz, Pai querido, do Espírito Santo para aquelas pessoas que não têm como ouvir a tua palavra. Pai querido, abençoa as nossas vidas de uma maneira especial, dá-nos sabedoria para agir, dá-nos, Jesus querido, cada dia mais comunhão com a tua presença, com o teu Espírito Santo, dá-nos, Jesus querido, ansiedade de estarmos na tua presença, lendo a tua palavra, Pai querido, buscando do teu poder, que nós possamos agir de sabedoria sempre, que a nossa palavra possa ser sempre de amor, de paz, de comunhão, que nós possamos nesse momento de tanta dificuldade na terra, Pai querido, que nós possamos ser usadas para o bem. Pai querido, abençoa cada mulher nessa manhã, abençoa cada uma que guie o seu lar, que ajude o seu esposo, Pai querido, que elas possam ser, Pai querido, cada dia mais vitoriosas nas suas guerras. Pai querido, nós agradecemos a Ti o prazer e o privilégio de termos a oração como arma, Pai querido. Muito obrigado, Pai querido. Nós te agradecemos nessa manhã. Amém. Obrigada. Amém. Graças a Deus. Obrigada, Sônia. Amém. Irmã Tânia, irmão Silvio, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos. O próximo louvor fala sobre santidade. E é bom saber que a Igreja de Deus, uma das suas características é buscar o Senhor em espírito e em verdade. Então, esse louvor, se você não conhece ou se você não lembra dele, você pode cantar o coro, que diz: adorarei, eu vivo, Senhor, para te adorar. Quando olho tua santidade, quando vejo tua formosura, quando tudo obscurece devido ao teu resplendor,
quando vejo tua formosura, quando tudo obscurece devido ao teu resplendor. Quando encontro gozo no teu coração, quando tua santidade reina em minha vida, quando tudo obscurece devido ao teu resplendor. Te adoramos, Senhor, te eu vivo, Senhor, pra te Eu vivo, Senhor, pra te adorar. Eu vivo, Senhor, pra te adorar. Eu vivo, Senhor, pra te adorar. Aleluias. Glória a Deus. Esse corinho está dentro daquilo que Bispo Silas nos falou, né? A Igreja de Deus nasceu num movimento de santidade, e isso é muito bom, sabermos que nós vivemos para adorar o Senhor, para viver uma vida de santidade, uma vida abençoada por Ele. Eu quero dizer que é um prazer muito grande termos algumas pessoas conosco, alguns não abriram suas câmeras, entretanto estão conosco, nós louvamos a Deus por suas vidas. Estão vendo aqui o Flávio Madureira, Deus abençoe, meu querido, a irmã Edilene Fernandes, o Bispo Valmir, tem alguém que está, só ali. Mas é um prazer ter todos vocês conosco. Lá no YouTube nós temos muitas pessoas também que estão presentes, e é um prazer nós termos vocês aí, louvando e adorando a Deus conosco. Neste momento, então, a Nilza vai estar falando sobre missões, sobre o nosso momento missionário, e eu quero passar então a palavra para ela, neste momento, estar fazendo esta parte tão importante para nós. A paz do Senhor, amados irmãos, é um prazer fazer esse trabalho aqui, esse momento missionário, né, que o irmão Paulo me pediu para fazer, então passei aí para a irmã Sônia fazer o momento das mulheres. Muito obrigada, irmã Sônia. E quero pedir aos irmãos que continuem aí lendo os propósitos durante a semana, orando sobre os propósitos e abençoando as nossas vidas. Vamos falar agora sobre a missionária Célia. Vamos estar orando por ela, pedindo ao Senhor que esteja abençoando. Então vamos ler aqui. Oremos por nossa missionária Célia Mendes e pelo projeto Gumbani, em Moçambique, que continua fechado por causa da pandemia pelo Covid-19. Peçamos que o Senhor abra as portas para poder dar continuidade ao projeto, por nossa missionária, para que Deus renove as forças e o ânimo, por cada pessoa que está sendo alcançada através desse projeto,
pelas atividades mínimas que estão sendo realizadas, para que possam dar bons frutos. Então, nós vamos estar orando. O vídeo primeiro. A gente vai chamar um vídeo aqui da Célia, e logo depois do vídeo, a Nilza vai estar orando. Oi, pessoal. Nossa quarentena aqui não paramos. Estamos aproveitando para fazer uma limpeza que a missionária Sibene, não, ela não está presa, não. Estamos só limpando aqui, aproveitando de limpar a nossa cozinha aqui do projeto, numa grande expectativa de que quando as crianças chegarem, vai estar tudo limpo, brilhando para elas. Ainda não sabemos exatamente quando que vamos poder receber de volta as crianças, mas estamos numa grande expectativa, então estamos preparando tudo já para esse grande retorno. Temos aqui a irmã Balbina. Estamos limpando tudo. Para vocês aqui a nossa cozinha, nosso armazém. Olha aqui. Aqui estamos limpando, organizando as prateleiras, organizando tudo. Uma grande expectativa para receber nossas crianças de volta. O governo nos deu mais 30 dias de estado de emergência. E está tão difícil sem as nossas crianças, especialmente no momento em que sabemos que é quando mais elas precisam daquela refeição que nós temos dado e do ensino da palavra de Deus, porque essa época aqui é uma época muito seca. Então não tem nada, não tem verduras, não tem nada nas machambas, como chamamos aqui, são os roçados, né? Então é uma época que mais elas precisam, e isso tem entristecido muito o nosso coração. Então o que nós temos planejado é ver se conseguimos pelo menos dar uma pequena cesta básica àquelas famílias cujas crianças estão aqui no nosso projeto, pelo menos para minimizar um pouco essa situação, porque muitos têm realmente sofrido. Então, quando você contribui com esta obra, cada centavo que você tem contribuído tem se transformado em alguma coisa, tem se transformado em farinha, tem se transformado em feijão, em arroz, em óleo, tem se transformado em alguma coisa. Então, eu quero agradecer a vocês que têm acompanhado o nosso trabalho e àqueles que, de alguma forma, têm contribuído para que a gente possa continuar com essa obra. Te encorajo a continuar, porque você continuando nos ajudando, nós ajudamos a outros. Então, nós te abençoamos por caminhar junto conosco nessa obra. Que o Senhor te abençoe. Amém. Amém. Vamos orar. Amado Deus, Pai querido, neste momento, Senhor, te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio, Senhor Deus, que tem nos dado, Pai, de estarmos diante de Ti, Pai. Pai querido, te agradecemos, Senhor Deus, por estarmos na igreja de Deus, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu nos colocaste aqui, Senhor, para fazermos juntos a Tua obra, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelos missionários, ó Pai, que têm feito, Senhor, têm trabalhado para Ti, Senhor. Não têm medido esforços, ó Pai. Pai, entregamos a vida, Senhor, da missionária Célia, Senhor Deus. Pai, esteja abençoando a vida da sua filha, ó Deus. Senhor, dá a ela os recursos que ela precisa, Senhor. Senhor, Tu conheces as necessidades, Pai, que ela precisa ali, Senhor. Senhor, do mover, Senhor Deus, dos corações, ó Deus. Esteja, meu Pai, abençoando, Senhor Deus. Não deixa, Senhor, que venha faltar nada, Senhor Deus, para a Tua filha, Senhor, para que ela possa suprir ali as necessidades das crianças, ó Pai. Toma-se esse projeto nas Tuas mãos, ó Deus. Esteja abençoando também aquelas que estão, Senhor, junto com elas, Senhor, trabalhando, Senhor, fazendo ali aquelas limpezas, Senhor, fazendo ali a Tua obra, Senhor. Esteja abençoando, Senhor, a vida da Tua filha. Pai, porque é difícil, Senhor Deus, sair do seu lado, da sua família, Senhor, e cumprir o Teu chamado, mas ela, Senhor Deus, não viu nada disso, Pai. Ela foi, Senhor Deus, fazer a sua obra. Esteja, Senhor, abençoando, esteja suprindo, ó Pai, porque Tu és poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais, Senhor, daquilo que ela almeja, Senhor, daquilo que ela tem desejo, Pai. Tu pode fazer muito mais, Pai querido, e nós te pedimos, ó Deus, esteja abençoando, abençoa as famílias, Senhor Deus, que estão ali, Senhor, trabalhando, Senhor, que estão ali, Senhor Deus, sendo, Senhor, guiadas por Ti, que estão sendo ensinadas por Ti, Pai. Esteja abençoando, Pai querido,
querido. Pai, te pedimos, Senhor Deus, que tu venha acabar com essa pandemia, Senhor. Toma, Senhor, aquele lugar nas tuas mãos, Senhor. Acaba, Senhor Deus, com tudo isso, Senhor, que está, Senhor, dificultando, Senhor Deus, a tua filha fazer, Senhor Deus, o teu chamado, Pai. Esteja abençoando ali, Senhor. E abençoa também, Senhor, os outros missionários, ó Pai querido, que também estão, Senhor, fazendo a tua obra. E abençoa as nossas vidas, Senhor. Pai querido, toma, Senhor, também, Senhor Deus, o nosso Brasil nas tuas mãos. Toma também a nossa nação, Pai. Senhor, que tu venha repreender, Senhor Deus, toda a enfermidade, Senhor, todo este mal, Senhor, que tem sido lançado, Pai. Repreenda em nome de Jesus, porque tu és o nosso Deus, tu és a nossa solução, Pai. Tu és a nossa paz. Nós te pedimos, Pai, abençoa-nos, ó Deus, a cada um de nós, e abençoa, Senhor, o projeto da tua filha, irmã Célia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Eu quero ler alguns comentários aqui que nós temos no YouTube. A pastora Ana Maria, dizendo que o nome de Jesus cresça. Irmão Edson, glória a Deus. A irmã Alzira Frontão, a paz de Cristo, Deus abençoe a todos. A irmã Carlos Gami, bom dia. Pastor Ana Maria, meu amigo mais chegado em relação ao bispo Silas, que esteve conosco. Vladimir, dizendo a paz do Senhor aos irmãos. Irmã Deise Souto, amém. A irmã Vilma, amém. Deus abençoe todos vocês que estão lá. Claro, tem mais gente, mas esses são os que fizeram comentário. Aqui no Zoom também, eu vi a irmã Edilene Fernandes, eu creio que é da igreja em Padre Miguel, eu creio que sim, mas é um prazer ter vocês aqui conosco. Nós vamos estar agora terminando, orando ao Senhor, agradecidos. Infelizmente não vai dar para a gente ouvir outra canção, porque o nosso horário já passou bastante. Vamos guardar para depois outro hino, irmã Tânia, irmão Silvio. Deus abençoe vocês de maneira especial. Eu vou estar chamando os irmãos da igreja da Tijuca em outro momento, para nós estarmos conversando sobre alguma coisa que a gente está pretendendo fazer no dia 19, ok? A gente vai ter uma programação nacional no dia 19, mas eu quero também fazer uma programaçãozinha entre nós, aqui da nossa igreja, uma coisa bem simples, e eu vou estar conversando com vocês depois no particular. Também alegria ter o pastor Orlando conosco. No nome ele está Noemi Costa, mas olhando bem ali, a gente vê que é o pastor Orlando, né? Está certamente usando o dispositivo com o nome da irmã Noemi. É uma alegria ter todos vocês. Deus abençoe, vamos estar orando, e logo depois nós vamos... a irmã Edilene é lá de Cabo Sul, agora eu vi quem é. Ela abriu a sua câmera. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por estarmos juntos. Senhor, muito obrigado, Deus, por tua bênção, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado por podermos dedicar a ti o nosso culto, Senhor, ainda através deste meio eletrônico, mas nós te louvamos, Senhor, te louvamos por esses meios que tu nos tens dado, Senhor, meios pelos quais nós podemos chegar, ó Deus, na casa de cada um, levando a tua palavra, adorando o teu nome, bendizendo a ti. Obrigado, Senhor, pela palavra do bispo Silas hoje para nós. Deus, que bom podermos participar de uma igreja que te ama, de uma igreja que nasceu, Senhor, num lugar tão humilde. Ó Deus, e é hoje presente em quase todo mundo, Senhor, pregando uma palavra de fé, uma palavra de amor, uma palavra genuína. Preocupados estamos, ó Deus, em pregar verdadeiramente a tua palavra. Deus, que cada igreja, onde quer que esteja, que cada congregação, que cada membro, desde o mais simples até o doutor, desde a igreja numa choupana ou quem sabe debaixo de uma árvore, até aquela grande catedral, que em cada lugar haja a operação do teu Espírito, Pai. Eu quero orar, Senhor Deus, por cada pedido de oração, inclusive pelos pedidos que nós temos orado todos os dias, e também por esse pedido que nós temos aqui do
irmão Guaraci, Senhor Deus, pedindo oração pelo pastor Tércio Sá, presidente da Vale da Bênção, pastor Jorge William, diretor do Som da Paz. Queremos abençoar essas vidas e todas as outras vidas pelas quais nós temos orado, Senhor. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, aceita a nossa gratidão, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que as consolações maravilhosas do Espírito Santo sejam conosco, irmãos, e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Glória a Deus. Deus te abençoe.